Boa tarde a todos e a todas, né? A gente fica muito contente de ver esse auditório com algumas pessoas, né, interessadas. Ele poderia estar lotado, né? Mas ao menos a gente vê que existe esse interesse, né, pela nossa temática, né? Primeiro dizer quem somos nós, né, que estamos aqui organizando esse evento. A gente é do estágio interdisciplinar de vivência, um estágio que ele ocorre numa colaboração da universidade com os movimentos sociais ligados às questões pela terra, né? O estágio ele surge inicialmente de uma necessidade do curso de agronomia ter uma aplicação prática dos conteúdos que viam na teoria, e daí eventualmente teve esse movimento para ser criado um estágio, né, de articulação entre os movimentos da via campesina, né. Então o estágio desde a década de 90 ele existe enquanto essa fundação da agronomia, e aqui em Santa Catarina ele existe desde 2006, né. O estágio ele tem essa característica desde sempre, historicamente, de estar muito envolvido com os movimentos da luta pela terra, os movimentos que são tidos como organizados, né? Os movimentos como o MST, os movimentos atingidos pelas barragens, o movimento do MAB, o movimento das mulheres campesinas, o MMC, o MPA, o movimento dos produtores agrícolas. Então, esse campo dos movimentos da terra teve muito tempo hegemonizado por esses movimentos, e acabava que outros movimentos acabavam marginalizados, mesmo tendo a temática da terra também pautada, né? Que é a questão dos povos originários e é a questão dos quilombolas, né? Então a gente, dentro dessa construção do WAVE, por enxergar, né, que a maioria da esquerda, a maioria das pessoas que estão construindo os movimentos acabam reproduzindo essa marginalização e essa invisibilização desses sujeitos, a gente vê essa necessidade de estar criando espaços onde essa questão ela seja debatida com todos os sujeitos, né, que estão aí pautados por essa questão. Então, esse espaço de povos originários e quilombolas hoje, ele faz parte de espaços abertos que a gente, dentro da Comissão Política Pedagógica do WAVE, tem propiciado para a nossa autoformação, mas em caráter aberto, né, promovendo aí um evento para que o público também possa ter acesso a essa discussão. Hoje a gente vai ter falas da Luciana Freitas e da Adriana, que são membros do MNU, né, o Movimento Negro Unificado, que faz a articulação com os quilombolas em Santa Catarina, para falar um pouco dessas questões pertinentes aqui no nosso estado. A Adriana é uma quilombola da Invernada dos Negros, né? A Invernada dos Negros, que fica ali na região de Campos Novos, e foi um dos primeiros quilombos titulados aqui em Santa Catarina, junto com São Roque e... qual que é o outro? O Aldeia? Não. Morro do Fortunato, isso aí. Mas, né, posteriormente elas vão, né, como sujeitas aí, vão estar falando mais sobre isso. Sobre a questão dos povos originários, a gente tem aí a Josi Caigangue, né, conhecida aqui na UFSC já nas movimentações indígenas, e também o Marcos Moreira, né, que faz parte um Guarani, faz parte da Inhamonguetá, que é uma articulação dos Guaranis da Mata Atlântica, né, portanto aqui mais da região sul. Então, sem mais delongas, né, eu quero passar a palavra para o Marcos e para a Josi, para eles começarem aí falando sobre as questões deles. E é isso aí. Muito obrigado e que a gente tenha um bom espaço. A gente decidiu aqui e a gente vai todos subir aqui para a mesa. Tá. Aí todos ficam ali. Vocês podem usar esse aqui que está melhor.
Carudio, boa tarde a todos. Estou me sentindo bem pequenininho no meio dessas grandes mulheres, né? Mas que bom, é uma grande honra de estar ao lado de vocês. E as mulheres têm um papel muito importante na política, né? Dos direitos indígenas, também dos quilombolas. Eu sou Caraí, sou coordenador da Comissão dos Caciques Guarani do Estado de Santa Catarina, Comissão de Monguetá. Também sou um dos coordenadores estadual do Estado de Santa Catarina, representando os Guarani na Comissão Nacional do Uvurupá, que é uma organização a nível nacional que representa o povo guarani dentro das ONGs, entidades e organizações nacionais indígenas, né? Também a gente tem a representação na PIB, né? Na verdade, assim, eu não vim preparado com negócio escrito, slide, né? Mas, assim, não sei quantos minutos a gente tem, né? Preciso saber disso também. Não, mas 20 minutos para cada um. 20, tá bom. Uma hora para cada um. Vamos matar mais. Eu moro aqui na terra indígena Morro dos Cavalos. Também sou mestrando aqui na UDESC, né, também. E eu faço de tudo pouco, né? A Comissão de Monguetá, ela se iniciou-se em 2003, né? Com várias lideranças guarani aqui do estado de Santa Catarina e muitas lideranças que já não estão mais aqui também, né? Mas alguns ainda estão entre nós, mas são lideranças na qual a gente tem essa referência. Em 2006, então, surgiu a partir da discussão da criação da Nimonguetá aqui no estado de Santa Catarina. Em 2006, então, se inicia também a formação dessa Comissão Guarani Uvurupá. E a partir daí, então, nasce também uma grande luta do movimento Guarani, né, em todos os estados, né? E a Comissão de Monguetá, o papel dela dentro, né, da política indígena está sempre lutando para poder garantir os nossos territórios, né? Não só em territórios, mas também em educação e saúde. E o papel da Nimonguetá, então, quando ela se formou, então a partir daí, então, o estado de Santa Catarina, os Guarani, se asseguram-se também como estado assim que tem uma organização perante o governo que é reconhecido. E a partir daí, então, a Comissão de Monguetá, ela faz um papel importante hoje, não só no Estado, mas também dentro da própria Comissão de Uvurupá, né? Que é uma referência, né, aqui no Estado de Santa Catarina. E você sabe, né, que quando se vai falar em povos originários, o povo Guarani
quando ele vai contar a política de luta diante dos seus direitos, a luta se inicia a partir de 1500, né? Onde a gente já começa a enfrentar um governo que vem com uma ideologia de extermínio, né? de roubar, ou seja, de pensar na questão do capitalismo, né? Que na época a gente sabe que historicamente o país eram dominados também pelo cristianismo, né? Então, se a gente vai falar em a questão em povos originários, assim, eu poderia aqui estar falando tudo aquilo que eu tenho dentro da minha concepção como indígena. Mas eu vou falar um pouco a partir, né, da Constituição de 1988, né, que até então os indígenas, eles não tinham direito a nada. Eles não tinham direito à autodeterminação, não tinham direito de ter a sua própria autonomia, né, de decidir por ele mesmo. Não tinha essa autonomia de estar reivindicando ao governo o seu próprio reconhecimento, né, tanto na área do território, de educação e saúde, né. Os indígenas não tinham nada, praticamente eles eram, né, dominados. Quem decidia pelos indígenas era o governo, né. E só a partir então de 88, né, a partir da criação dessa Constituição de 1988, é que se garante o direito indígena né, que os indígenas tiveram essa autonomia, né, de decidir por ele mesmo, de pensar um mundo melhor para ele, o que é bom para ele e o que não é bom. Então, a partir dali, então, muitas conquistas também nós tivemos, né, tanto na educação, tanto na saúde, quanto em demarcação de territórios, né, porque antes a gente não tinha direito a nada, né? Praticamente quem decidia pelos indígenas era o próprio governo. E a gente sabe que houve muito massacre também, né? Muito. E o povo Guarani, ele está aqui, né, vivo, presente, está aqui lutando para garantir seus direitos, ter espaço, né? E o povo Guarani, apesar da sua forma de luta um pouco diferente, né? Mas quando se trata assim, de luta de questão de território, espaços tradicionais, os indígenas, eles se unem e todos estão na mesma luta, né? Mas um pouco assim, né? Mais conversa, né, que eu vi. Estou mais aqui, mais aberto para perguntas. Vou deixar para a Júlia falar mais. Obrigado. Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu sou a Josileia Danisa, eu sou caingangue, da terra indígena Serrinha, do estado do Rio Grande do Sul, mas eu já estou há bastante tempo fora de casa, né? A gente precisa falar também de que lugar a gente vem para o lugar que a gente ocupa, né? E hoje eu trabalho aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou coordenadora pedagógica da licenciatura indígena, da licenciatura intercultural, que tem uma proposta diferenciada para a formação de professores indígenas.
Então vejam que é um passo bem grande que nós temos dado, que é a formação diferenciada, específica para professores indígenas atuar nas escolas indígenas, né, aqui no estado de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul e do Paraná, que hoje na nossa turma nós atendemos Caingangue, Guarani e Lacanoxoclém. E é uma grande satisfação ter recebido o convite de vocês para fazer essa conversa, então, sobre os povos originários e quilombolas de Santa Catarina. Embora eu vá abordar só o tema dos povos originários, que são dos povos indígenas. Bom, eu fiz mestrado aqui na Antropologia Social e hoje eu faço doutorado em Memória Social e Patrimônio Cultural na Universidade Federal de Pelotas. E foi uma escolha também porque eu acho que o país deve bastante na história de construção, na história que se conta sobre a memória social dos povos indígenas, né? O que nós, enquanto sociedade, entendemos como memória coletiva dos povos indígenas? E uma das coisas que eu, durante todas as aulas que eu assistia e que eu me questionava, é que em vários momentos se trazia a memória do Holocausto, tudo que haviam causado aos judeus, o extermínio de pessoas, a morte em massa e tudo mais. Eu sempre, em todos os momentos em que contam essa história, eu me questiono porque eu nunca ouvi, durante o tempo de escola, alguém falar sobre os quase 6 milhões de indígenas que foram assassinados nesses 517 anos no Brasil. Aliás, muitas vezes nos incomoda ouvir falar disso, né? As pessoas esquecem, isso incomoda, quando você ouve você não se sente agradável, mas é isso, a gente precisa falar sobre isso. A partir do momento em que várias vozes falam sobre essa história vai criando um corpo, né? Essa história vai começando a fazer parte. E é isso, é necessário que a sociedade nacional fale dessa memória de extermínio dos povos indígenas. Bom, quem somos, né? Nós somos 305 povos indígenas, de acordo com os dados do IBGE, embora a gente tenha uma grande discussão, dizendo que nós somos mais. Nós temos povos isolados, que vocês viram na mídia na semana passada e na semana retrasada, o assassinato dos povos isolados e Yanomami, para vocês verem que o governo, embora faça desde um tempo do século passado a proteção, ou pense a proteção dos povos indígenas, ele de proteger não nos protege nunca e nem nada, né? O SPI, ele foi criado, que é o Serviço de Proteção ao Índio, lá em 1910, 1911, com o propósito de cuidar dos povos indígenas, até promover a integração desses povos à sociedade nacional. A gente vê que, então, o ideal, que na época eu acredito que até podia ter um pensamento de ajudar os povos indígenas a não extermínio, não cumpriu o seu papel, pelo contrário, com a ditadura militar as coisas se agravaram, né? Os povos indígenas foram povos massacrados durante a ditadura militar, também não se ouve falar muito sobre isso, mas a gente pensa que tanto o FUNAI quanto o SPI não conseguiram cumprir o papel para o qual elas foram criadas, né? Nós podemos passar? Tá ótimo aí, pode ser. Então, eu vou falar um pouquinho, então, quem são esses povos. Óbvio que eu não vou conseguir falar dos 305, e hoje nós somos em mais ou menos 900 mil pessoas, mas eu vou falar quem são os Caingangue, que é o meu povo. Bom, os Caingangue, eles habitam desde o território de São Paulo, do estado de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Aqui em Santa Catarina nós temos uma grande população Caingangue, no oeste do estado principalmente, que são as áreas ocupadas, de ocupação tradicional, e onde nós temos tido grandes enfrentamentos por conta do território, né, do território Caingangue. No sul do Brasil, nós temos alguns povos que são principais. Os Guarani, né, tem o colega Marcos aqui, os Caingangue, os Lacanoxoclém, o Xetá e o Charrua. Embora o Charrua sejam uma família apenas em Porto Alegre, vivendo dentro da cidade, dentro do município de Porto Alegre. Tá bem, obrigada.
Então, esses povos indígenas têm ocupado esse território aqui mais ao sul do Brasil. A Universidade Federal de Santa Catarina, e aí eu gosto de fazer essas conversas e linkando os assuntos para a gente entender também como é que eu vim parar aqui nesse espaço. A Universidade Federal de Santa Catarina tem grandes produções e boas pesquisas sobre os povos indígenas do sul do Brasil. Tanto a história, a geografia, a antropologia, né? Tem grandes pesquisas nessa área. E pesquisas importantes para nós, que muitas vezes embasam teoricamente os processos judiciais quando a gente vai fazer processos de retomada de território. Então, também as universidades cumprem um papel importante. Embora elas tenham também um outro lado da história, que é o de expropriação de conhecimento, de não falar de onde é que tiraram aquelas coisas. Parece que um dado que elas têm a respeito do povo, a pessoa teve assim, uma luz e aquilo surgiu, que não é verdade. Então, a gente sempre precisa tomar esse cuidado, né, para falar, quando a gente fala de povos originários. Bom, o Marcos falou no termo autodeterminação. Autodeterminação dos povos é um princípio que garante a todo povo de um país o direito de se autogovernar, né? Realizar suas escolhas sem intervenção externa, exercendo soberanamente o direito de determinar o próprio estatuto político. Isso é autodeterminação, eu coloquei ali no slide. Os povos indígenas falam muito em autodeterminação. Por quê? Porque nós acreditamos que sim, nós temos uma estrutura política própria, nós temos uma legislação dentro das nossas comunidades, dentro das nossas terras. No caso dos Caingangue, sim, nós temos um sistema político-jurídico muito importante e que muitas vezes as decisões tomadas dentro das nossas terras não precisam chegar à justiça fora dos nossos territórios. Então, quando a gente fala de autodeterminação, é importante a gente saber que nós temos um território, nós nos autogovernamos e nós precisamos ter soberania dentro dos nossos territórios, que infelizmente a nossa soberania tem sido ameaçada no cotidiano. Bom, isso é uma discussão muito séria quando a gente tem alguém que seja das Forças Armadas. As Forças Armadas do Brasil, elas têm pavor desse termo povos indígenas e dessa palavra autodeterminação. Por quê? Porque eles acreditam que a soberania nacional deva ser feita pelos agentes do governo, militares, né? E que nós, povos indígenas, somos parte da sociedade nacional e que nós não temos essa autonomia. Isso é uma grande discussão, porque para a gente, embora nós entendamos que nós fizemos parte da sociedade nacional brasileira e nós não queremos nos excluir, não é isso, mas nós queremos dizer que nós temos costumes, tradições que são próprias do nosso povo. E é importante para nós, que a gente só consegue ser indígena porque a gente tem esses usos, costumes, tradições que são próprios nossos. E cada um dos 305 é diferente entre si. Nós não somos todos iguais. Isso também é muito importante, porque me parece que quando as pessoas falam dos povos indígenas ou dos indígenas, as pessoas falam dos indígenas como se nós fôssemos todos únicos, todos iguais. Mas se eu for conversar com o Marcos na língua Caingangue, possivelmente ele não vai me entender. Se o Marcos conversar comigo em Guarani-Mbiá, eu não vou entender, porque eu não falo a língua dele. Agora, me parece que o Marcos e os Guarani-Mbiá, quando descobriram a erva mate, usaram ela um bom tempo, depois foram muito gentis com os Caingangue, oferecendo elas para que a gente pudesse usar também. Mas é uma brincadeira que a gente faz entre nós, que os Caingangue roubaram a erva mate dos Guarani. Bom, então quando a gente pensa essa autodeterminação e a gente fala sobre ela, é importante que a sociedade entenda que nós precisamos ser reconhecidos enquanto povos indígenas diferentes entre nós. Embora nós tenhamos essa diferenciação, hoje nós temos uma bandeira de luta que é a demarcação de terras, que é algo que eu gostaria de tocar com vocês aqui também e de repente a gente fomentar o nosso debate depois. A demarcação de terra, ela é essencial para os povos indígenas. Para que a gente possa ser Caingangue, para que eu possa ser Caingangue, eu preciso de um território. E esse território, ele está intimamente ligado com toda a experiência
espiritualidade, a cosmologia, as ontologias do meu povo, né? E aí, eu vou pedir licença para vocês, para eu ler aqui contar para vocês uma história que eu ouvi há alguns dias atrás e que me fez pensar muito sobre a questão da territorialidade caingangue e tudo o que significa isso, né? Bom, os meus cofá, que são os meus avós, eles me contaram que eles ouviam também dos seus cofá sobre as pessoas. Que não haviam pessoas vivendo aqui no nosso mundo. Não tinha pessoas aqui. A superfície da Terra não tinha pessoas, não tinha animais e não tinha vegetação também. Mas existiam 2 irmãos gêmeos que saíram da montanha. E alguns falam que eles eram tão poderosos que eles viravam espíritos. E foram esses 2 espíritos, Camé e Cairo-Cré, que deram origem a tudo que a gente tem. E os Camé tinham muitos filhos e muitas filhas, e os Cairo-Cré também tinham muitos filhos e muitas filhas. E os Camé foram criando tudo que é riscado, tudo que tem uma marca comprida. O pinheiro, o tigre, o pinhão. E os Cairu foram criando tudo que é malhado e tudo que é redondo. Então, todas as árvores, todo esse ambiente, todos os animais que têm esse formato arredondado ou circular, são Camé. Bom, o Camé e o Cairu decidiram que para eles poderem ter o dia e a noite, o sol e a água, o sol e a lua, o fogo e a água, eles precisavam ser complementares. E eles casaram os seus filhos uns com os filhos dos outros. Então, Camé só pode casar com Cairu e Cairu só pode casar com Camé. E é dessa complementariedade que é formado o mundo. Só que é essa complementariedade que é esquecida pelas pessoas que foram criadas. Que a gente esquece que eu preciso ser complementar à pessoa que está do meu lado, trocar com ela, ajudar ela, entender ela, para que eu possa ser uma pessoa realmente. Quando eu vivo em um mundo em que eu estou isolado, em que eu só penso nas minhas coisas, em que eu tenho o egoísmo como primazia, eu não sou complementar, então eu não sou pessoa. Então eu gostaria muito que vocês pensassem sobre isso. Você só pode ser uma pessoa quando você é complementar a algo. Se você não está complementando, você não é uma pessoa. Bom, voltando aqui para a nossa palestra, a legislação que os indígenas têm para amparar eles juridicamente está na legislação indigenista, que nós temos alguns dados ali, se vocês quiserem consultar, está lá no site da FUNAI também. Mas nós temos legislações que são importantes para os povos indígenas, para a nossa autodeterminação. Uma delas é o Estatuto do Índio, que, óbvio, foi feito lá em 1973, está defasado, mas hoje a gente não quer que ninguém mexa nele. Há um tempo atrás a gente queria que o Estatuto do Índio fosse revisto, fosse melhorado. Hoje nós temos uma bancada federal, a bancada no Senado e na Câmara Federal, mais anti-indígena da história do nosso país. Então a gente não quer que eles revisem a legislação indigenista. Tá? O Estatuto do Índio, que é essa legislação indigenista, o Estatuto do Índio, ele é, como é chamado, é a Lei 6.001, que foi promulgada lá em 1973. Mas depois nós tivemos na Constituição Federal, aí pode passar? Passa mais um? Nós tivemos na Constituição Federal, na nossa Carta Magna, 2 artigos, no capítulo 8, que são de suma importância hoje para a demarcação dos nossos territórios, que é o artigo 231 e o 232, que falam da nossa soberania, que falam do nosso território tradicional, da nossa necessidade de ter um território tradicional, e que aí, pode passar? Eu vou falar para vocês então o que são as terras indígenas, né? E aí, bom, a partir da Constituição de 88, a gente teve um embasamento legal